Você passa de policial bem avaliado a chefão da Goutte d'Or. Minha vida muda drasticamente, então batem na porta. O Lobo, a Inspetoria Geral da Polícia Nacional. É a polícia da polícia. Polícia da polícia. A juíza de instrução começou a listar as acusações que pareciam intermináveis. Acho que eram 18, se não me engano. Sim, o Código Penal inteiro. Tinham vendido esse tal de Bilka para ela como, entre aspas, Pablo Escobar. Quando você não fez nada e te anunciam a prisão. E ainda por cima você é policial. Eu olho pela janela, penso comigo mesmo, estou morto, e eu reconhecia todo mundo pela janela. Você só tem clientes seus? Todos pequenos barbês. É uma traição profunda. E aí ele me diz, eu te devo a verdade. E para evitar um segundo baque norte, decidimos te executar. Você serviu de fusível. Hoje eu recebo Karim Mamesh, apelidado de Bilka. Karim Mamesh era a estrela da BAC do 18º Distrito de Paris, La Goutte d'Or, Barbès, os bairros quentes da capital, que acabou preso, acusado de ser o maior policial corrupto. Karim, bom dia. Bom dia. Como é que a história começa? E de onde você é? Então, eu cresci na Porte Montreuil, eu sou da Porte Montreuil. Como tudo isso começou, naquela época... No começo você não pensava em seguir carreira na polícia? Não, de forma alguma. Fui instrutor de jovens e pratiquei judô a vida inteira. Mas você já teve um confronto delicado, inclusive com a polícia? É isso mesmo. Então, durante uma atividade com os jovens da Porte de Montreuil, a gente se reuniu para ir ao estádio que ficava atrás, o estádio Louis Lumière. E tinha um jovem que não fazia parte dos jovens que eu acompanhava, aliás, um jovem que não praticava esporte nenhum, que estava na janela dele e para provocar os outros jovens que estavam lá, ele ficava fazendo um pouco de palhaçada na janela. Passou uma patrulha e ele os chamou pela janela, então isso chamou a atenção deles. Quando eles desceram para controlar o grupo que eu estava supervisionando, esse jovem que estava na janela pegou uma garrafa plástica de Perrier e a jogou no carro dos policiais. Então isso deixou eles um pouco agitados, então eles decidiram controlar todo o grupo que eu estava supervisionando e houve uma espécie de movimento de multidão, a situação ficou um pouco mais tensa. Tinha alguns jovens que não colaboraram com a abordagem, então imediatamente eles chamaram reforços e chegaram em peso. Nesse momento a situação ficou agitada e detiveram um dos jovens que eu supervisionava, o mais gentil. Depois o levaram para a delegacia do 20º Distrito. Os pais chegaram muito rápido, pois ouviram que o filho deles tinha sido detido. Eles me pediram explicações, já que eu era o responsável? Eu era o responsável e os tranquilizei, dizendo que o filho não tinha feito nada, era um jovem que não estava conosco e havia jogado uma garrafa plástica pela janela. Então, os pais me pediram para ir à delegacia com eles para ver o que estava acontecendo e principalmente para testemunhar que ele não tinha feito nada. Então, fui com os pais dele. No 20º havia alguns jovens muito gentis, na verdade não havia pessoas más, Só havia esportistas no grupo que nos acompanhou para apoiar nosso testemunho. Para dizer que esse jovem não tinha feito nada, então chegamos ao local. É claro, já tínhamos sido sinalizados por outros policiais que viram um grupo se dirigindo para a delegacia do 20º. Os manifestantes? Então a gente chega na frente da delegacia do 20º e aí as coisas aceleram muito rápido. Me apontam. Não tenho tempo de dizer que o jovem não fez nada, que vem até mim para me abordar, então isso causa um certo tumulto. Os jovens que estavam comigo, indignados, intervieram imediatamente dizendo que não viemos atacar a delegacia. Viemos dizer que esse jovem não fez nada. Eles abordaram todo mundo. Depois você já sabe, né? Depoimento, detenção, encaminhamento. E depois alguns foram liberados, mas eu não. Então essa foi a primeira vez que tive contato com a justiça. O que você tinha pego? Eu peguei algo como uma pena de 1 ano com suspensão no tribunal. Eu vou descobrir muito rápido que essa garrafa de plástico que foi jogada pela janela por um jovem, ela se transformou em uma pedra que quebrou o para-brisa dos policiais. Primeira má impressão, depois vem a segunda, eu acho. Quem vai lá manchar minha ficha criminal é que eu circulo no bosque de Vincennes, eu estou parado no sinal, no fluxo do trânsito. Tem um veículo que chega atrás de mim, que espera para arrancar como eu arranco, só que o carro morre. Ele bate no meu para-choque, aí ele vai descer. Ele estava com a esposa dele. Ele pede para eu fazer um boletim de ocorrência e respondo: você bateu atrás do meu carro, pode fazer o boletim, mas a culpa é sua.
E aí ele é tomado por um impulso que eu nem sei explicar, inclusive, ele me dá um tapa no rosto, eu respondo com um soco e vou embora. Só que 2 anos depois a polícia vai bater na minha porta. O carro estava no nome do meu pai, por isso procuravam por ele. Então o policial vai me contar que 2 anos antes, no bosque de Vincennes, aconteceu uma cena onde uma pessoa perdeu a visão de um olho. Eu vou logo dizer que fui eu, que não foi meu pai. Então, pela minha boa fé, eles nem me colocaram sob custódia. O caso seguiu seu curso. Eu fui condenado. Eu não me lembro exatamente da pena, mas por outro lado, eu me lembro do valor. Isso dava cerca de 600 mil francos. 600 mil paus são 100 mil euros. Próxima etapa, como levar isso à polícia? Bem, escuta, em 97 eu decido entrar para o serviço público. Eu percebo que com uma ficha criminal, seja nos Correios, na Companhia Autônoma de Transportes de Paris ou na polícia. Como é polícia? Não é muito bom para mim. Então, com essa advogada, mais uma vez, vamos acionar o tribunal, a 30ª vara, e vamos conseguir a reabilitação da minha ficha criminal. Isso vai me permitir fazer vários concursos, até o da polícia. O que te leva a querer entrar na polícia agora? Bem, na verdade é aquela famosa história da porta de Montreuil. Então eu queria dar a minha contribuição. Esse tipo de atitude eu tinha prometido a mim mesmo que na minha frente eu não deixaria acontecer. Você está falando daquele negócio, do lance da garrafa. Estou falando da transformação da garrafa em uma pedra. Então, quando eu entro para a polícia, faço minha escola de polícia. Bem, eu entro no 18º distrito. Antes era um distrito que não era muito valorizado, era mais por voluntariado. O 18º é um bairro turístico com Goutte d'Or, Barbès e os pontos mais agitados de Paris. Você estava no seu ambiente lá? Olha, eu fiz o vestibular na prefeitura do 18º, quer dizer, na Ferdinand Flocon. E aí isso me permitiu conhecer jovens da região da Goutte d'Or, do outro lado do distrito, sabe? Então sua cara, como é que fala? É a voz pública, como se diz isso? Você está uniformizado? Sim, no começo, quando sai da escola, você se encontra uniformizado. Então, obviamente, você está longe das situações que vê, do que te ensinam na escola. Eu comecei por fazer a segurança do Sacré-Cœur lá em cima. Lá com os turistas? Então, para a gente, o distrito tinha sido apresentado pelo chefe da época durante o briefing de chegada. Ele disse para a gente, e eu cito: o 18º distrito é uma grande merda com um diamante no meio. E o diamante no meio é a colina de Montmartre, o Sacré-Cœur. Então ali é preciso tomar cuidado. Então é agradável. Você vê toda Paris acordando, era o que a gente cantava no carro de manhã, Paris acordando. E muito rapidamente você é contactado pelo meu chefe, que a gente chama de Max no livro. Já mencionamos longamente neste livro e voltaremos ao assunto. E aí ele vai me perguntar se eu falo línguas. Eu digo a ele inglês e ele me diz, não, mais árabe, cabila, essas coisas. Eu digo, isso eu falo. Então, E aí ele vai me falar de um caso, vai me dizer, mas escuta, os narcóticos, o 36, eles estão um pouco incomodados em uma rua, em um setor, na Goutte d'Or, por causa de um tráfico de heroína. E eles não conseguem colocar as coisas em ordem, eles não entenderam muito bem como o tráfico está organizado. Então ele vai conversar com os responsáveis da época e eu vou ser destacado. Então vão me tirar o uniforme. E vão me pedir para ir a um bar o dia todo para tentar entender o que estava acontecendo nesse bar. Claro, eu fui disfarçado. Isso vai durar mais ou menos 3 semanas, onde eu começo a criar meus hábitos, consigo ganhar a confiança do dono do bar, que começa a me oferecer umas coisinhas para vender e etc. Eu vou entender o que está acontecendo, vou conseguir desmascarar o tráfico de heroína. Então aí o pessoal do Narcóticos, com a minha ajuda, vai prender e tudo vai correr super bem. Eu vou ser agradecido, vão me dizer, olha, a gente te quer no Narcóticos, mas como você nem tem 1 ano de serviço, nessa época eu tinha talvez 1 ou 2 meses de polícia. Vão me dizer para esperar ser efetivado e depois me candidatar lá. Por outro lado, vão me oferecer uma super promoção, vão me propor entrar para a BAC. Foi assim que comecei e construí toda a minha carreira na BAC. Foram o quê, 20 anos na BAC? Sim, 2 décadas basicamente Todo mundo conhece a BAC, pelo menos de nome. Em que consiste a BAC? O que é? Qual é o charme da BAC?
é flagrante, é pular em cima todo dia. E vocês patrulham a paisana? Você patrulha bem, você patrulha ou você caça ou organiza dispositivos de vigilância e tudo depende das reclamações que existem no distrito. Depois tem de tudo, tem documentos falsos, notas falsas, os narcóticos, Na verdade, tudo o que você pode imaginar existe na Goutte d'Or. Na época tinha o quê? Tinha bastante o pessoal dos narcóticos, é isso? Era o crack? Na Goutte, sim, tinha bastante ponto de droga. Então, cada um com sua especialidade. Eu, por exemplo, quando queria usar heroína, eu ia para a Rua Panamá, Suez. Tinha essa parada, por exemplo, o crack, tinha a colina do crack, ali era o... Isso era perto da ladeira, na capela. Esse trabalho aí nunca encarei como uma obrigação, viu? Era só uma brincadeira do jogo do gato e rato. Então, o que eu gostava mesmo era de trabalhar certos caras para que eles entregassem outros caras. Isso aí era meu ponto fraco. Você tinha alguém que estava preso no aperto. Então, o que eu fazia antes de tudo era olhar o histórico dele. Eu via onde ele era vulnerável, se ele já tinha passado pela prisão, se ele tinha filhos, e aí eu tocava no ponto fraco. Então, um cara que já ficou preso, quando você vai fazer essa proposta para ele? Você abordava o cara, fazia a proposta e perguntava se queria o seguro. Você tem algo para contar. E aí, desse jeito, você fica tranquilo, vive em paz, e foi assim que tudo começou. Vamos esclarecer que, normalmente, na BAC, vocês não têm direito a informantes. Existem algumas sutilezas na polícia judiciária. Na verdade, a sutileza é que, na época, na BAC, você podia ter informantes, mas não podia remunerá-los. A remuneração dos informantes é bastante controlada. Isso acontece na polícia judiciária, eles são cadastrados, são remunerados, são supervisionados, mas na BAC é meio improvisado. A gente não tinha nenhum recurso, então era preciso improvisar, era preciso dar um jeito. E oficialmente vocês não têm o direito? Não tínhamos direito, mas tínhamos o aval da hierarquia. Você quer dizer que os antigos falavam que para trabalhar era assim que tinha que fazer, senão não tinha impacto? Meu primeiro informante, por exemplo, o caso do qual te falei sobre a heroína lá no começo, foi meu chefe que me passou desse jeito. Ele me apresentou ao informante e aos entorpecentes. Por isso, sempre achei que era assim que a polícia funcionava. É isso, todos os policiais sabem que a gente trabalha com informantes, é assim que conseguimos fazer bons casos. Você não vai resolver casos no chute, na rua? Ah, não, só consegue se tiver muita sorte, às vezes aparece um bom caso. Você caça e de vez em quando é recompensado pelo divino, mas isso acontece. Não adianta ter olho clínico. Ah, escuta, então é isso, os mais antigos me ensinaram a trabalhar com informantes e eu continuei assim. Dava certo, porque na verdade, mesmo com os informantes, você tem que ser correto. Então, quando você tem um informante, você nunca deve colocá-lo em perigo. A primeira coisa que eu fazia, aliás, se você tiver a oportunidade de encontrar algum no seu caminho, eles vão te dizer, Bilka, a primeira coisa que ele nos dizia era, se houver 1% de risco para você, a gente não faz, a gente cancela o caso. Meus chefes diziam, não importa, a gente faz mesmo assim. Existia uma política de números, era preciso fechar 30 casos no mês. Então, a hierarquia dizia, vai lá, mesmo que ele esteja em perigo, a gente faz e depois a gente... Sim, paciência para ele. Paciência para ele, não devia ter sido dedo duro. Pronto. Afinal, o que são pessoas que deduram? Não existe um perfil, não existe um perfil. É isso que eu queria saber. Então, tem de tudo. Você tem realmente os traficantes, aqueles que ficam na rua o dia todo, esses é para comprar tranquilidade. Então, eles geralmente vão te entregar a concorrência. Já que é para fazer. Eles estão ali na calçada, eles vão te entregar o site do outro lado. E assim, isso vai permitir que eles façam suas trapaças tranquilamente. Você vai se tornando, aos poucos, meio que a estrela do lugar, o cara que faz mais dinheiro, o que tem mais informantes. É assim que acontece, você constrói uma reputação. Em Barbès, na Goutte, todos passam a conhecer Bilka com o tempo? Todo mundo conhece Bilka. Dentro da delegacia, quando chegam novos recrutas, os novatos, eu sempre sou apresentado pela chefia, até mesmo pela alta chefia. E aí vão dizer, olha, você tem o Bilka, ele é o cara de tudo que é informante, tudo que é caso grande. Se você ainda não participou de um caso com uma certa quantidade, então vai falar com o Bilka. É ele quem gerencia todos os informantes, então a gente apresenta para os novos recrutas essa política de informação e informantes, como se fosse oficial, como se fosse mesmo. É natural e sim é legal. Como se isso fosse regra da Polícia Nacional.
Então, na BAC, vocês deixam um pouco de lado o procedimento, as regras oficiais, como é que funciona, como é que é. Então, não, eu não diria isso. A gente anda no limite e quando ultrapassa é pelas necessidades do serviço. De forma alguma, eu disse 3 vezes, é para enriquecimento pessoal. E se você quiser saber, a gente não tinha recursos, não tinha recurso nenhum. Eu, por exemplo, para montar certos esquemas, como meus pais são comerciantes, então a gente tem um utilitário para buscar a mercadoria. Bem, eu usava meu utilitário para fazer campana. E para fazer um submarino? Por exemplo, quando íamos nesse submarino, eu tinha uma picareta dentro. E então essa picareta aí a gente usava em algumas buscas. Por exemplo, na rua Goutte d'Or, o pessoal escondia coisas nos estacionamentos, adegas, etc. A gente tinha autorização do proprietário para arrombar as portas e intervir para expulsar esses traficantes aí. Então, eu estava com essa picareta e a gente arrombava as portas com ela. E claro, essa picareta descobriu muita coisa, se ela pudesse falar. Era o famoso jeitinho, né? Jeitinho o tempo todo, a gente trabalhava pelo telefone com nossos celulares pessoais. Por exemplo, teve vezes em que eu vinha fora do expediente para ver como as coisas funcionavam na prática, como estava acontecendo. Eu ia fora do serviço comer com informantes, tomar um café para colocar certos esquemas em prática. Tudo isso era por minha conta, sabe? Com seu próprio dinheiro. Ah, sim, claro. Quando você convida o informante para tomar um café ou comer, é você que paga, né? Então, até aí tudo corre bem. Aí numa manhã você está em casa, dormindo tranquilo. Bem tranquilo. Você dorme tranquilamente, vamos dizer, um policial muito bem avaliado, uma figura da delegacia do 18, enfim, tudo vai bem? Pronto. E aí minha vida vira de cabeça para baixo. Tudo ia bem na minha vida pessoal, profissional. Eu era feliz com minha esposa, meus filhos, meus pais, meus colegas, tudo estava bem. E então bater na minha porta, eu desço. E quem está atrás da porta? IGPN. Então, o que é a IGPN? Quem está atrás da porta? O lobo. É isso. Então, IGPN, juiz de instrução. Vamos apresentar agora mesmo a juíza de instrução. A IGPN, Inspeção Geral da Polícia Nacional, atua como a polícia das polícias. A polícia das polícias. É, isso mesmo. E alguns colegas com uma expressão de pena, porque você tem a Inspeção Geral da Polícia Nacional. Eles são experientes, já estão acostumados com tudo isso no dia a dia. Agora vão me apresentar imediatamente ao juiz de instrução com um bloquinho na mão e aí começa. O que o cara te disse? Então eu os convido a entrar quando me pedem permissão. Estamos na sala, me perguntam se há outras pessoas, como acontece em todas as buscas. Eu digo que minha esposa e meus filhos estão no andar de cima, reunimos todo mundo na sala e aí começa. O que o juiz te anuncia? Aí o juiz de instrução começa a me dizer as acusações que pareciam não ter fim. Eram 18, eu acho. É, todo o Código Penal. Você tinha tráfico de drogas, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, entre outros. Podemos citar alguns. Eles estão todos lá dentro. Isso não tem nada a ver comigo. Meu cérebro rejeitou tudo isso. Eu nem gravei isso na minha memória porque isso não sou eu. O que está acontecendo? Você está bem avaliado, é isso e aquilo, a porta se abre, caímos em cima e te pegam, era o Al Capone. O que está acontecendo? Perguntei a ele, tem certeza de que não houve erro, que é mesmo o Karim Mamesh? Ela disse, sim, e então tudo desmorona. Você diz que não é possível. E aí começou. Eu entendi a situação e quis ser protocolar. Perguntei, devo entregar minha arma para você? Ela disse sim, então fui ao cofre. Se eu fosse um dos procurados, poderia ter causado uma tragédia. Coloco ela em segurança, retiro ambos carregadores, faço os disparos de segurança e guardo minha arma. E aí a busca começa, né? A juíza de instrução começa a procurar em todo lugar. Nunca vi isso, já fiz várias buscas. E dessa vez? Não saberia te dizer quantas buscas eu já fiz na minha vida. Nunca vi um juiz de instrução no local. Geralmente o juiz de instrução manda seus soldados e aí os soldados vão à caça, né? E aí tinham vendido para ele esse tal de Bilka, como entre aspas Pablo Escobar. E aí você passa de policial bem avaliado para chefão da Goutte d'Or. Você é pior que o chefão da Goutte d'Or, é um chefão internacional. Se fosse só a Goutte d'Or, seria pouco diante do comportamento da juíza. Ela me acusa de extorquir os comerciantes, isso não está no processo, mas ela vai falar disso comigo rapidinho.
de instalar pontos de tráfico em Barbès, na verdade, de controlar todo o tráfico do 18º. Ah, é só isso mesmo. Tecnicamente, isso é inviável, porque teria que ser, já que é uma ZSP, zona de segurança prioritária, então você tem equipes intervindo de todos os lados. Às vezes você tem policiais de choque que vêm do outro lado da França, que estão lá, que fazem a segurança do bairro, teria sido necessária a cumplicidade de todos os serviços. Você tem outros distritos que intervêm no 18º, teria sido necessário que eles fossem cúmplices. Tecnicamente não é possível controlar o tráfico do 18º. E prisão preventiva, imagino. Prisão preventiva tem duração máxima de 80 horas. O crime organizado, né, Então, e nessa prisão preventiva você tem todas as técnicas que eu já usei antes. Você chega a antecipar as perguntas, mas você diz, eu preciso passar por isso para que eles percebam que eu não fiz nada. Mesmo assim, você precisa gritar e clamar sua inocência, mas o que... Ah, mas aí ninguém mais te escuta, você cumprimenta alguém, a pessoa te chama de mentiroso, aí você vira o... Aqui você não é presumido inocente, mas culpado. Aí é um julgamento de evidências, tudo já estava decidido antes. Após 96 horas sem dormir, imagino que você esteja totalmente desorientado. Sim. Você acha que vai voltar para casa e, infelizmente... No primeiro dia me levam para a minha cela, então não estavam procurando nada, me levam para um apartamento, um pequeno estúdio que eu tinha em Aubervilliers, que eu tinha comprado a crédito, que ainda estava sendo pago nessa época. Então a gente entra, eles revistam tudo, nada, aí eles pensam, talvez a gente encontre alguma coisa na delegacia, e esse é o procedimento. A gente vai para a delegacia do 18º, então vamos até o meu armário, abrimos o meu armário, e o que tinha no meu armário? Tinha meu colete à prova de balas e todo o material que eu usava durante as manifestações dos coletes amarelos. Um material que não tinham nos dado, um material que a gente comprou, um capacete da Decathlon, óculos de esqui, então nada demais. Então me levaram para as instalações da Inspeção Geral da Polícia Nacional para garantir que ninguém se encontrasse, já que eles tinham detido os outros colegas do meu grupo. Como já conheço o procedimento, passo pelo corredor principal. Talvez seja uma chance para eles prestarem mais atenção depois. Olho a sala grande e vejo várias caixas, cada uma com o nome dos colegas. As caixas guardam seus pertences pessoais na chegada à detenção. Então, quando eu passo pelo corredor, dou uma olhada, de certa forma, isso me tranquiliza. Não estou sozinho. Eu me lembro das besteiras que me falaram. A extorsão, o tráfico de drogas, tudo isso. Isso com certeza deve ser um engano. Ao final dos 4 dias de custódia, você achava que ia voltar para casa e aí, decepção, o que acontece? Desde o início me perguntam, você quer um advogado? Eu digo não. Eu não fiz nada para mim, estava tudo bem, não fui agredido, me deram comida, me prometeram banho durante 4 dias. Mas ele negociava toda vez. Então eu fiquei todo sujo, já que eu não tinha nada para... Sim, para dar. Eu não tinha nada para dar em troca desse banho. E aí minha esposa, no final do 4º dia, liga para a advogada que tinha reabilitado minha ficha criminal, com quem eu tinha virado amigo com o tempo. Ela diz, olha, Karim está sob custódia, vieram em casa e foi isso que aconteceu. Então ela vai vir me ver e aí ela vai me dizer, olha, eu não tive acesso ao processo, você deveria ter me ligado antes, você corre o risco de ir para a prisão, aí foi um balde de água fria. Ela me diz, você vai passar na frente do juiz das liberdades, das detenções, e aí é ele quem vai decidir. Mas ela disse, normalmente você iria para a prisão. Eu respondi, mas você me conhece, não sou traficante, sou estranho a isso. Me chamam de novo, aí o juiz das liberdades e da detenção diz, prisão. E ele me fala, você tem sorte, senhor, vamos te colocar na santé. Então depois, obviamente, eu vou perceber que no pior eu tive o melhor. Mas quando você não fez nada e te anunciam, a prisão. E você ainda por cima é policial. Não há nada pior na vida do que a injustiça. E você é estranho a tudo isso. Então, quando você trafica, na verdade, você pensa que uma hora ou outra, bem, é possível que você seja pego. Durante os depoimentos na Corregedoria da Polícia Nacional, perceberão que todos nós admitimos erros na escrita. Isso é errado, mas não foi para enriquecer ou ganhar dinheiro. Sobre esse famoso caso de cocaína do qual estamos falando? Sim, porque no fundo tem essa história de tráfico de cocaína. Então, basicamente, é um informante que nos deu o esquema e para proteger o esquema na ata de prisão, digamos assim, somos chamados por uma zeladora de prédio
que nos informa ter presenciado uma conversa envolvendo o tráfico de drogas. É isso que vamos fazer. Para proteger o informante. O nome do informante e das pessoas que nos denunciaram certamente seriam identificados como quem denunciou. Isso fica registrado por escrito, com o aval da chefia. Todos estavam cientes, pois participaram do plano e validaram tanto ele quanto a ata. Vamos admitir que de fato mentimos na ata para proteger o informante. Isso é a base do negócio, na cadeia. A gente vai voltar depois sobre o caso. Então é isso aí, tudo desmorona. Ali eu estou como um boxeador atordoado, me levam para trás, me colocam na cela. Ali eu não vejo mais a advogada, não vejo mais ninguém, e aí começa, é a noite. Caminhão celular, e aí, primeiro problema, tem o cara que está na sua, eu não sei como chama isso. São minicelas dentro do caminhão celular. Que batem na porta do lado. E aí, em um momento, ele me pergunta, de onde você é? Eu não sei o que responder. De qualquer forma, não que você seja policial, né? E aí ele fala, sou da Gute d'Or, ó, lá. Putz, já começou mal, escolha errada. Eu digo, caramba, isso me dava um fogo no estômago. Tinha 2 policiais que me escoltavam e o mais jovem, uma sardinha no ombro, veio falar comigo discretamente. Dá para ver que ele está sem jeito, ele abre a porta, me deixa à vontade e aí começa a tocar no assunto. Ele falou, posso te dar um conselho? Sei que você é veterano, mas estou acostumado a fazer transferências na prisão. Ele me disse que eu deveria fazer essa ficha desaparecer. Está escrito que você é policial? Está escrito que você é policial, está escrito que você é tranquilo, está toda a sua vida aí. Aí eu pergunto para ele, mas por quê? Ele me disse, porque na prisão tem alguns agentes penitenciários que são amigos dos detentos. Com detentos, que fazem negócios com detentos. Eles vão anunciar que você é policial e acabar com você. Aí eu decido confiar nele, pego a ficha, ele me diz, se você confiar em mim, eu vou destruir. Então eu entrego a ficha para ele. Bom, você chega lá, na Santé. Tem um trechinho também que me chama a atenção, é que você vê Paris passando por uns buraquinhos, você olha Paris porque está algemado, tudo desmorona ao seu redor. Na verdade, um espetáculo cotidiano ao qual você não presta atenção, vira um prazer, sabe? Você olha pela janela, vê Paris. E é como se você estivesse descobrindo ali. Como se você estivesse descobrindo, como uma criança em loja de brinquedos. Então chego na Santé, estava chovendo e eles fazem todos saírem. Eu estava um pouco com medo do olhar dos outros detentos, principalmente dos da Gute d'Or. Eles vão pensar, ontem eles estavam correndo atrás da gente e agora isso. Ele está com a gente, bem-vindo. No fim deu tudo certo, fizeram todos saírem e me deixaram passar por último. E ninguém te vê. Chego na triagem, é isso, igualzinho nos filmes, impressão digital, medem sua altura, revista completa, pelado. Aí chego na ala dos recém-chegados, sabe, eles te dão o seu kit, você está atordoado, eu estou na ala dos recém-chegados, estou numa cela sozinho, tem 2 camas, mas só tem um colchão. Então eu entendo que não vou ser incomodado à noite. Aí ligo a televisão e fico me vendo na TV o tempo todo, em reprise. Bilka, a caminho da enfermaria, meu Mamesh Karim. Quando começam as notícias, dá para sentir que o clima começa a esquentar. Na prisão. Porque os outros também assistem televisão. Já é tarde da noite, mas à noite as pessoas não dormem entre sons de rap, gritos e os ioiôs passando pelas janelas. Tá vendo? Acontecem umas coisas pelas janelas e aí começa, Bilka, cadê você, Bilka? Bom, a gente não vai. Sim, porque sabem que você chegou à prisão. Eles sabem que eu estou na prisão, começam a gritar, começam a xingar. Onde você está? Vamos te encontrar, fulano. E aí eu penso, isso vai ser complicado. Isso vai ser tenso. Muito rápido aparece um inspetor que vem me buscar, me leva para o subsolo, para um escritório, era o capitão do prédio. Então ela vai me perguntar meu nome, vai me perguntar se eu concordo com o que estão me acusando. Eu vou dizer que absolutamente não. Eu sou estranho a tudo que... A tudo o que estão me... A todas essas acusações. Ela vai com a cabeça e aí ela vai me anunciar que eu vou para o vulnerável. O que as pessoas chamam de VIP, mas... Eles chamam isso de vulneráveis. Não tem nada além disso. Sinceramente, achei isso mais desagradável. Ouço bastante gente que esteve presa comigo. Nesse bloco aí, que na mídia falam dos vulneráveis, mas eles só conheceram os vulneráveis. Então, para os vulneráveis,
é mais incômodo do que qualquer outra coisa, porque se você precisa ir, sei lá, para o médico, por exemplo, como eu era DPS, Detento particularmente sinalizado? sinalizado sim, vão bloquear a prisão para que eu não encontre ninguém. Os agentes perguntam, por que você está aqui? Quem é você? E aí a chefe do prédio me disse, nessa ala você vai ter que inventar uma vida. Isso mesmo, inventar que você é assaltante, que... Nunca diga que é policial. Aos agentes penitenciários que perguntarem, direi que não quero falar sobre isso. É muito recente, isso me machuca, vou tentar despistar. E durante todo o trajeto entre a cela e o setor médico, ou a biblioteca, ou qualquer outro lugar, vão ter agentes penitenciários que vão me fazer perguntas, mas são agentes legais, sabe? Sim, é para a questão de puxar a conversa. Sim, para conversar no caminho. Depois vão me pôr na ala dos vulneráveis, cela 14. E aí eu vou olhar pela janela, minha janela dava para um prédio, o QB2. E aí é um pouco uma mistura de pequenas penas, de pessoas que vão sair. E aí eu reconhecia todo mundo pela janela. Você só tem clientes seus? Todos os pequenos barbês, os sem documentos, os... Aí eu olho pela janela, penso comigo mesmo, estou morto. E aí batem na porta e me avisam que é a hora do banho de sol. Eu junto toda a minha coragem, penso comigo bem. Vou ter que ir. Vou ter que ir. Um dia ainda vou me dar mal. E aí me vejo em uma caminhada que eu descreveria como paradisíaca. Uns caras com livros, uns caras fazendo esporte. Tranquilo. Uns caras filmando, como nos filmes. E tem um banquinho de concreto lá no fundo. Eu vou sentar nele. E nessa caminhada nas janelas dos que chegam dão para esse passeio aí. Então tem pessoas, não tinha tanta gente da Goutte d'Or nesse dia, mas você vê que tem gente perguntando pela janela, o Bilka está com vocês? Esse passeio, na verdade, é dos vulneráveis, não aquele que você viu da janela com aqueles caras que poderiam ter te degolado. Ah, sim, tem um jovem, muito gente boa que estava lá por causa de um grande caso de carro forte que vai vir falar comigo. E por que ele estava no dos vulneráveis, ele? Depois ele logo foi para a detenção comum porque incomodava ele ficar entre os vulneráveis. Como ele fez um carro forte, podem ter pensado em pressionar a família dele. Ele me diz, não fica sozinho, anda com a gente e começo a andar com ele. Muito simpático, a gente vai se dar bem, vai bater. Ele mudou minha vida. Porque, na verdade, quando você chega na prisão, você tem o pacote, mas não tem nada para esquentar o café, não tem nada para fazer sua comida. E nos primeiros dias eu não tinha nada, sem cinto, sem cadarço. Eu arrastava meus sapatos como chinelos, minha calça não parava de cair. Porque depois de alguns dias de dieta, eu tinha emagrecido um pouco. E muito rápido a gente começou a fazer esporte juntos. E aí ele me mandou uma panela com macarrão, atum, e aí... A felicidade. Foi uma libertação. Nunca vou esquecer esse cara, pois mudou minha detenção. Quando partiu, ainda me deu seu relógio. Porque quando você tem um relógio na prisão, você é um cara de respeito, sabe, para fazer exercícios e tal. Então a gente vai começar a treinar juntos. E outros vão se juntar a nós, incluindo um policial de Pantin, com quem vai nascer uma amizade profunda. E ele vai me acompanhar. No outro prédio, vamos fazer exercícios juntos e tal. Vamos parar 2 minutos aqui, o bairro vulnerável, falamos muito disso agora, porque foi lá que estava Nicolas Sarkozy, é o mesmo da Santé? Eu não posso. Como era esse bairro vulnerável e quantos vocês eram, só para entendermos? Acho que tem 18 celas, na verdade, eu nunca passei da 14, que era a minha, mas acho que tem 18 celas. Tudo que posso te dizer é que na época em que eu estava lá, tinha... Então quem eram os clientes que estavam lá? Balkany. Tinha o Patrick Balkany, o prefeito de Levallois-Perret, o ex-prefeito de Levallois-Perret. Teve o Pierre Boton, posso dizer isso porque ele está passando. Sim, ele era o genro de Michel Noir, o ex-prefeito de Lyon, que tinha se envolvido em histórias financeiras. E depois outros. Também tinha Rondet. Como usava cadeira de rodas, ele ficava numa cela para pessoa com mobilidade reduzida. Pessoa com mobilidade reduzida. É isso. E ele, eu o encontrei quando estava no Respecto. É um prédio onde você tem a chave da sua cela. É um prédio de trabalhadores. Você vai depois? Minha cela, ela ficava ali. E ele quem era então? Era aquele que era responsável pelo genocídio em Ruanda
E eu, antes de me dizerem quem ele era, bem, várias vezes eu o empurrei na cadeira de rodas até a sala do advogado. E até o dia em que você soube quem era, E quando me disseram quem era, bem, que ele se vire sozinho, eu já estava bastante incomodado com a minha própria injustiça, que ninguém queria ouvir. Na verdade, com os vulneráveis, eu não podia falar sobre isso, porque me disseram para não falar. sim, você nem dizia quem era, mesmo nesse ambiente privilegiado. E eu trabalhei com um policial de Pantin durante 9 meses, que agora é um amigo do coração. E durante 9 meses eu menti para ele, e isso me deixava constrangido. Mesmo para ele, você não tinha dito quem você era. No dia em que contei para ele, disse, não dava mais, pois as janelas dos recém-chegados davam para nosso pátio. Como eu disse antes, me chamavam pelo meu nome, pelo meu sobrenome, Bilka, Bilka. Eu dizia, mas quem é esse Bilka? Ele me dizia, o tira da Goutte d'Or. Falei para ele não falar desses cachorros, não gosto de polícia, estou aqui por causa deles, tá vendo? É, você bancava o malandro, né? Aí um dia, depois de 9 meses, quando eu confessei para ele que era eu falei, olha, não posso mais mentir para você. A gente fazia esporte junto, a gente se dava bem. Você pensa que vai sair mês após mês e no fim você fica. Isso dura mais um ano na vulnerabilidade, você recusa as liberações. A primeira vez que eu acho que eu espero sair, sabe, me venderam essas DML, esses pedidos de liberdade provisória. Então, no começo me diziam, o processo ainda não terminou, ainda vão entrar coisas. Tem uma comissão rogatória na Argélia. Eu estava tranquilo, não tenho riad, não tenho iate, não tenho nada disso. Escondido em escritório. Então eu pensava, tomara que ela volte logo, essa comissão rogatória que deixaram ir embora. E aí, durante as festas, no período do Natal, durante uma extração judicial, a juíza de instrução tenta me dar uma rasteira. Então ela me faz a pergunta, você ama seus filhos? E aí chega um momento de tanto ficar no respeito, bom dia senhora e etc. E quando não acreditam mais em você, você fica desiludido. É isso, eu sorrio. Ela me faz uma pergunta, você ama seus filhos? Eu digo para ela, senhora juíza, quem não ama seus filhos? Dá vontade de falar para ela, bate a cabeça na parede, que pergunta é essa? Uma pergunta idiota. E aí ela me diz, bem, eu te lembro que sou juíza de instrução. Se eu assinar no final da página, você vai acordar seus filhos. Eu penso, talvez tenha alguma coisa, e aí ela me diz, você se lembra de mim, 2, 3 festas, e você vai acordar em casa. Eu olho para ela desanimado, sabe, você quase sente vontade de abraçá-la, mas enfim. Chega de chantagem? Você não fez nada, está preso, então se fizer algo, vão me mandar para Guantánamo. Falo para ele, não, me coloquem de volta na prisão. Do que te acusam e de onde surgiu isso? Dizem que onde há fumaça há fogo, mas mesmo sem provas ele vai para a cadeia com 18 acusações. Qual a história? Foi por causa da denúncia de um colega. Era um cara que trabalhava com outros colegas que estavam em grandes serviços, BRI, RED, etc., e que viviam na cola deles. Ou seja, em uma certa época na BAC, ele era bem visto porque trabalhava com esses caras. Eram caras que faziam bons trabalhos, praticavam esportes, o clima era bom, mas ele nunca ia à academia. Conhecia esse cara no passado. Quando ele estava de uniforme, quase multou meu carro. Eu saí, mostrei minha carteira, então ele me disse, eu gostaria de ir para a BAC, mas dizem que lá é muito racista e tudo mais. E aí, imediatamente o tranquilizei, pois na época para mim não havia racismo na BAC. Ele é de origem Kabila. Eu disse para ele, eu sou Kabila, estou lá há anos e nunca tive nenhum tipo de problema. Então ele vai parar na BAC, isso quer dizer que eles vão caçar juntos e vão fazer ótimos negócios. Porque eram caras de campo, caras que não tinham medo, que enfrentavam qualquer um e que tinham bons resultados. Depois eu vou acabar ficando no comando da BAC onde ele estava. Então no começo a gente se dava super bem. E aí vai ter um desentendimento. Ele me diz, você faz um bom trabalho e tudo mais. Talvez eu tenha uma coisa para te propor. E aí ele me fala de uma joalheria onde ele fez um reconhecimento, onde no cofre tem bastante dinheiro. Eu pensei, Do que você está falando comigo? Digo para ele, o que você está falando? Tá brincando, né? Ele fica chateado, porque se irrita fácil. Ele me diz, você ainda não confia em mim e tal, mas você vai ver que eu sou um cara que aguenta firme com os outros. Ele chega até a dizer, a gente já enterrou mortos. Eu digo para ele, mas a gente é. Quando ele diz que você não confia nele, é o que ele pensa. Ele acha que eu sou um podre. Como muitos colegas você come e etc. E aí ele vai levar para o lado errado, vai começar a espalhar coisas, dizendo que Karim, o Bilka, pega envelopes. É por isso que na rua ele é bem visto, é por isso que trazem coisas para ele.
Por isso, ao falar de seguro, ele na verdade se refere ao seguro. É o dinheiro. Ele recebe dinheiro e depois protege os caras. Essa é a história. Bom, o cara fica com ressentimento de você, esse colega invejoso, ele acha que você não confia nele nas coisas. E na verdade tudo vai começar depois disso por causa de uma história de cocaína, onde você teria trocado a cocaína por um pacote de tâmaras. Você pode me explicar isso? Esse colega que acha que eu não confio nele, ele vai reincidir 2 vezes, então na primeira vez com um colega mais jovem. Eles vão roubar um informante meu que vai vir reclamar e vai me dizer, olha, fulano me tirou uma quantia em dinheiro, eram 450 euros. Então eu vou chamar o colega mais jovem e dizer para ele, escuta, você não escolheu o colega certo e não está indo na direção certa. Da próxima vez que isso acontecer, adeus e obrigado. E teve aquela famosa vez em que recebemos uma informação dos informantes de quem falo no livro. Eles nos disseram que uma quantidade de cocaína deveria passar pelo 18º distrito. Então eles nos apresentaram o plano. Conversei logo com minha chefia, que questionou se era seguro e fazia sentido, como sempre. Tivemos um encontro com um informante que ia ao contato com os vendedores de coca, que nos trouxe uma amostra. Entreguei para a chefia, eles mandaram testar, então aprovaram o plano e aí tudo acelerou rapidamente. Um dia, chego no trabalho, me ligam, quer dizer, o informante me liga, estamos chegando com os traficantes, lá no 18º distrito, se posicionem. Eles nos pedem isso. Para prender os caras quando forem fazer a transação com eles? É isso. Então a gente se posiciona, eu estava na estrada, ligo, peço para alguns colegas me acompanharem na estrada. Claro, me confirmam que o plano ainda está de pé, que o plano vai acontecer, vai acontecer. Só que a gente vai perceber que os caras eram golpistas, eles não vieram vender cocaína. No pacote era pasta de tâmaras, a gente vai prender, depois vai soltar todo mundo. Já que possuir pasta de tâmaras ainda é legal na França. E aí eu não percebo que o colega denunciante sumiu, ele foi para a central, ele foi falar com os responsáveis do nosso serviço. Ele disse que não pode mais trabalhar com Karim Mamesh. E aí perguntam, por quê? Ele responde, roubou 1 quilo de cocaína e trocou por um de pasta de tâmaras. E é aí que a máquina vai começar a funcionar. Então, a Inspeção Geral da Polícia Nacional, enfim, o relatório vai ser enviado e isso vai demorar. Eles fizeram 1 ano de investigação, eles nos escutaram. Agora eles vão instalar escutas nos carros da BAC. Reinstalar microfones nos veículos. 33 mil horas de escuta? Eles vão colocar a gente sob escuta, vão vasculhar nossas contas bancárias, vão colocar nossos familiares sob escuta e isso vai durar 1 ano ou até mais. E nada, nenhuma vírgula mudou e o primeiro alerta é que um dia no estande de tiro a gente vai atirar. Chegamos no corredor fazendo bagunça como sempre e o responsável pelo tiro avisa: galera, calma, a Inspetoria Geral da Polícia Nacional está atirando, eles têm horário reservado. Então a gente vai subir, colocar nossos coletes, nossos coldres, quase que a gente desceu até de gravata. Eles vão sair do estande enquanto a gente vai entrar. E na porta tem uma espécie de mesa onde você devia comer. E aí, como de costume, a gente faz piada. Então a gente fala, a gente grita um pouco nossos nomes. E aí eu digo, Mamesh Karim, matrícula 485, 442. E aí todos vão se virar para mim. Naquele momento eles já reconheciam minha voz pelas escutas. Eles só me conheciam por foto, nunca pessoalmente. Então todos se viraram para mim. Então eu pensei, caramba, se eles estão se virando para mim, isso é realmente estranho. Depois, sabendo que não éramos traficantes e trabalhávamos normalmente fazendo ensino médio, isso não me preocupou. Um dia eles vieram na minha casa. Claro, eu reconheci essas pessoas. Eu faço o papel de advogado do diabo. Se nessas escutas não tem nada, se em 33 mil horas de gravação eles não encontram nada. Como você acaba em custódia na Inspetoria Geral da Polícia Nacional afastado, vão te acusar de trabalhar com informantes e ouvi-los. Além disso, um deles vai te acusar de receber uma grande quantia de dinheiro para te prejudicar. Tem um dos meus informantes que vai dizer à Inspetoria Geral da Polícia Nacional que ele enganou algumas pessoas em 240 mil euros e que teria me dado 80 mil. É muito dinheiro, por isso a Inspetoria Geral da Polícia Nacional leva o caso à juíza, alegando que ele trabalha com informantes, o que é totalmente proibido.
Além disso, ele é muito corrupto, recebendo grandes quantias por meio dos informantes. Há a acusação de que você teria recebido 80 mil euros deles. Mas nessas escutas a gente ouve outras coisas, a gente ouve o tempo todo sobre essa história do seguro que você ofereceria para os bandidos de Lagute e de Barbès. De fato, isso pode causar confusão, porque nas escutas dá para me ouvir constantemente fazendo prospecção. Ou seja, oferecer esse seguro em troca de informações e não de dinheiro. Então você chega em um site de tráfico, você não sabe muito bem como as coisas funcionam, você mira no mais vulnerável, aquele que não te viu, que ainda está com a baba na boca, esse aí não muito. Everett Dalton, né? Então você mira esse tipo e aí você faz uma prospecção e aí você diz, bom, então, por que você não vem para o lado dos caçadores? Deixe de ser presa e junte-se aos caçadores. Assim ele nota você e pergunta, o que é isso? Você diz para ele, bem, escuta, por que você não faz o seguro? E aí ele te pergunta, o que é seguro? E você responde para ele, e isso foi nas gravações, porque em uma gravação que foi apresentada no tribunal, aí a gente tem a resposta. A gente pega um cara, ele pesa mais ou menos 160 quilos, todo mundo sai correndo. Eu penso, é a chance de entender como o tráfico se organiza. A gente foi buscar um sanduíche fora do quadro legal, colocamos ele no carro, aí a gente trabalha um pouco no local. Ele não quer entregar a ninguém. Um colega pergunta, por que você não faz o seguro? E aí teremos a resposta sobre o seguro que ouvimos várias vezes nas escutas. O cara pergunta, o que é o seguro? Meu colega diz, pergunta para o Karim, e eu explico claramente para ele o que é o seguro. Você me entrega 1 ou 2 caras de vez em quando, e eu, quando passo pelo campo, viro a cabeça para o outro lado. Porque o colega delator, no relatório dele, vai ser muito convincente. No começo ele vai acusar a gente, até 3 pessoas, vai acusar o Aaron e meu chefe também. Então Aaron é seu assistente? É meu assistente, e ele vai dizer que a gente pega envelopes, e aí no depoimento dele vão perguntar, o que te faz dizer que eles pegam envelopes? Ah, ele é muito amigo do chefe, eles ficam trancados por horas e horas no escritório, devem estar tramando alguma coisa, sempre falamos no condicional. Ele teria feito isso, ele teria feito aquilo, então ele foi muito convincente no relatório dele e, aliás, no início do processo, ele vai se retratar rapidamente. Mas a máquina essa já vai estar em funcionamento. Porque quando fomos confrontados, num primeiro momento, vamos dizer para ele que Karim Mamesh está detido há um tempo já bem considerável agora. O que você disse no seu depoimento, isso não é mais suficiente, vai ser preciso nos falar de fatos concretos. Então, ao que você assistiu, ele vai dizer, nunca presenciei nada. Eu, o primeiro, não podia olhar para ele, mas olhei porque me disseram para não fazer isso, não era para intimidá-lo. Ele reclamou logo, tenho medo de Karim, que conhece bandidos, por isso devo falar só com a juíza que avisará ele. Vai ser preciso nos explicar neste ponto. O que você viu? Ela vai dizer, eu nunca vi nada, mas é meu faro policial que me faz dizer que Karim trafica. Fui preso por causa do faro policial desse colega. De um cara, ainda por cima? Quanto a mim, tirando o que me disseram, o que me contaram, ele não tinha boa reputação. Depois eu, do meu lado, também não trabalhei tanto com ele para saber o que ele fazia. A Inspeção Geral da Polícia Nacional iniciou uma investigação após as denúncias do colega. Foram 33 mil horas de escuta e 1 ano e meio de apuração. No fim das contas, eles percebem o quê? Com todo o serviço, o que se ouve nessas escutas, o que acontece? Como todos os veículos da BAC estavam grampeados, então vamos perceber que nos veículos da BAC há uma enorme quantidade de irregularidades sendo cometidas. Foi possível perceber que houve divisão de dinheiro em que alguns colegas não concordavam com os valores que estavam sendo divididos. Nós vimos nas gravações ainda cenas de violência horríveis onde havia colegas que tinham abordado pessoas. Um senhor negro carrega a capela. Então, naquele momento, eles não sabiam que naquele local havia câmeras da cidade, as PVPP, que tinham sido instaladas. Então eles chegaram lá, fizeram uma abordagem, pegaram uma pessoa negra e inventaram uma história. E nessa história eles colocaram crack no bolso dele. Nas gravações dá para ouvir que estão batendo nele no carro e o acusam de vender crack, algo que ele não fez. Já que quando a Corregedoria da Polícia Nacional for pegar as imagens em vídeo,
eles vão perceber que o senhor está encostado na grade com a sua patinete, que essa patinete ele nunca jogou contra o para-brisa do veículo de serviço. E muito menos ele não vendeu crack, então, dentro do veículo. Vamos ouvir que eles estão torturando ele. E ele chega até a dizer, sim, eu vendi. E nas escutas, 2 dias antes, vamos ouvir esses mesmos colegas dizendo, são belas pedras, guarda elas, talvez a gente precise. Eu guardo a faca também. A gente pode precisar também. Eu estou citando, não inventei isso, está no processo, está nas escutas. Só que a Inspeção Geral da Polícia Nacional, como é uma investigação contra Mamesh Karim, eles ignoraram tudo isso, então isso só foi revelado nas escutas. A gente achava que ia ouvir Karim Mamesh cometendo irregularidades, só que eu e Aaron, nessas 33 mil horas, tirando o fato de que o Karim ri no carro. De fato, quando eu estava em Barbès, às vezes eu falava em Kabila ou árabe com algumas pessoas, ou para cumprimentar, porque eram pessoas que eu conhecia, ou para conseguir informações. Mas nunca para pegar dinheiro, nunca para pegar envelopes. Você passa 1 ano no setor dos vulneráveis, depois de 1 ano ainda não saiu, vai passar mais 1 ano na Santé. Aí eu já estou cansado de ficar no setor dos vulneráveis. Na verdade, no setor dos vulneráveis é tão difícil porque já os fins de semana são intermináveis. Você só sai uma vez no sábado até que vai, porque tem a visita, você não tem direito de trabalhar. O telefone é super caro, eu gastava mais ou menos 100 euros por semana só para poder falar com meus familiares. E em um momento, eu decidi trabalhar, então eu pedi para trabalhar. No começo me diziam que eu tinha um perfil que não correspondia ao de um trabalhador na prisão, que eu era DPS, que eu não podia trabalhar. E então, de repente, como se quisessem me executar, eu faço um pedido para mudar de prédio e para trabalhar. Tudo é aceito. Eu até me perguntei, pensei, caramba, vou para a detenção comum, nem vou para o prédio, vou para o Respecto. Todas as portas ficam abertas, isso significa que qualquer um pode entrar na cela, te degolar e ir embora. Sim, o Respecto, só para explicar rapidamente, é um regime um pouco mais tranquilo na prisão. Para aqueles que se comportaram bem na cela, é uma ala especial. É para os trabalhadores. De manhã você acorda e vai trabalhar. Então você tem a chave, as portas ficam abertas. As portas ficam abertas. Você tem acesso à academia, ao passeio o dia todo e principalmente tem acesso ao trabalho. Eu era bibliotecário, então num primeiro momento eu ficava na biblioteca central, onde você tem acesso a todo mundo, todos os prédios vêm pegar livros. Então eu começava a ver um pouco todo mundo. Sim, mas você não ficou assustado ao ver os camaradas da Goutte d'Or e de Barbès chegando? Se você quiser, a informação já tinha se espalhado. Eu já estava lá há 1 ano. No começo eu tinha uma cobertura, deixei a barba crescer até aqui e o cabelo assim. Então, como eu sou um pouco, na verdade, bastante grisalho, isso me envelhecia muito, então as pessoas não me reconheciam. E aí percebo que praticamente todo mundo é simpático. Eles te reconhecem e em vez de rejeitarem dizem, Bilka, aquilo foi assustador. É simples, no primeiro dia teve um detento que veio, um cara que eu conhecia, que eu tinha mandado para a prisão, que chegou com um prato com uns doces orientais, tipo uma espécie de panqueca que a gente chama de msemen. E ele me disse que se eu precisasse de qualquer coisa, que ele estava lá por mim. Ele tinha vindo me ver num sábado, não foi no primeiro dia, foi no segundo dia, se não me engano. Ele disse, olha, tem vários barbudos lá em cima. Vou te apresentar para eles e perguntei, como assim? Ele me disse, sinceramente, todo mundo gosta de você, você fez o bem para todo mundo. Sim, porque você era um policial correto e não. Super correto. Na verdade, tudo o que era clandestino, tirando, os sem documentos, tirando as operações em que éramos obrigados a abordar pessoas sem documentos, não há nenhuma glória em abordar pessoas sem documentos em Barbès. Você poderia fazer isso centenas de vezes por dia. E além disso, você era obrigado a ser bem visto por essas pessoas. Porque quando você estava no meio do trabalho, digamos que você estivesse atrás de um ladrão de bolsa, um batedor de carteira, ao atravessar o Boulevard de la Chapelle e o Boulevard Barbès, se agir como um policial agressivo, todos se afastam e você acaba prejudicado. Enquanto eu dava uma piscadinha, passava e depois ia resolver meu assunto um pouco mais adiante. Com o tempo, o julgamento ocorre mesmo assim.
Então, aí você chega todo confiante, dizendo que vai dar tudo certo, porque a investigação, você percebe, a gente vai meio rápido, mas você percebe durante toda a investigação que não tem nada no processo. Obviamente você sabe disso, mas pensa, a juíza vai perceber, todo mundo vai perceber. Então, quando você chega no julgamento, como você está se sentindo? Eu estou confiante porque tenho acesso ao processo e a todos os novos elementos que entram no processo. Peço o parlatório com o advogado, acesso ao processo e do início ao fim nada mudou. Quando o julgamento chega, vejo como uma libertação. Uma libertação? Como o nascimento dos meus filhos. Há um juiz que estava previsto e que foi substituído no último minuto. Aí eles colocaram a juíza Prévost-Desprez. Isabelle Prévost-Desprez? Isabelle Prévost-Desprez. E aí eu tenho Patrick Maisonneuve que se vira. Seu advogado? Ele me diz, vamos recorrer, senhor Mamesh. Eu digo, perdão? Nem começou e já está assim. Ele diz, é um show midiático que preparamos para você. Eu digo, mas não tem nada no processo. Doutor, você conhece tão bem quanto eu? Ele me diz, sim. Essa juíza está prevista para o seu julgamento, isso vai ser complicado. De fato, foi complicado durante todo o julgamento. Bem, foi sempre contra mim. E mesmo quando ela chamava outros colegas, em vez de chamar pelo nome deles, ela dizia, senhor Mamesh, e depois corrigia para o nome do colega. Eu me levantava, ela dizia que não era comigo e chamava outro colega. Ela te expunha? Ela só falava do senhor Mamesh. Porque vocês passam juntos com... Então, e aí no final do julgamento é isso. As últimas palavras dela, ela quer saber desde quando eu estou na polícia. Ela dá a entender que como policial eu consegui passar pelas brechas da rede. Aliás, é isso que ela diz, ela fala. Apesar da falta de provas nesse caso, nós temos a convicção íntima de que os fatos que lhe são imputados, você os cometeu, você não vai conseguir enganar o tribunal. E aí ela me dá 8 anos em regime fechado. É muito... Por algo que eu não fiz. Eu entendo bem. Um traficante. Ok, ele espera por isso porque ganha dinheiro, ele faz tráfico. Eu que combati o crime praticamente a minha vida toda. 20 anos de polícia exemplar? Eu acabo na prisão por causa do faro policial de um colega. Que presumiu que você era um grande corrupto, 8 anos, bom, aí você deve ter ficado no mínimo arrasado. Então eu aguentei como pude diante da imprensa. Em nome... E do outro lado. Você pega 8 anos, entra, seus advogados recorrem. Quanto tempo você fica aguardando o recurso? 2 meses depois eu me encontro no Tribunal de Apelação. Eles vão transmitir em uma tela as famosas gravações que foram feitas nos carros da BAC. Só que vai acontecer um problema técnico na tela, não vai ter som. Então o juiz vai pedir ao escrivão para conectar separadamente. E tem essa história que eu estava falando, né? A história do seguro, onde o colega diz para o interrogado perguntar para Karim o que é o seguro. Então eu vou explicar para ele. E aí vai estar escrito fim da transcrição referente a Mamesh Karim. Então a imagem vai congelar, só que a faixa sonora vai continuar. E aí vamos ouvir as falcatruas que acontecem nos carros, vamos ouvir uma divisão, vamos ouvir... Depois vou me levantar e vou dizer... Mas já faz 2 anos que a gente se pergunta quem pega os envelopes, quem foi que pegou os envelopes nessa turma? A Inspetoria-Geral da Polícia Nacional tinha a resposta. Sim, só para explicar, há essa gravação onde você fala do princípio do seguro, mas na Inspetoria-Geral da Polícia Nacional cortaram a fita, não tinha continuação. Eles cortaram, não teve continuação. Na verdade, logicamente, eu explico a história do seguro. Fim da transcrição. Sobre Mamesh Karim, se não tivesse ocorrido esse incidente técnico, a trilha sonora não teria continuado a tocar. Talvez eu tivesse pegado esses 8 anos de prisão. E aí, bom, eu me levantei, explodi, os advogados também explodiram, eles se levantaram e disseram, bom, temos a resposta. Há 2 anos questionamos quem faz o que na delegacia. Agora temos resposta, mas só a Corregedoria-Geral da Polícia Nacional a possui. Ela enganou as escutas. Ela tinha me colocado como alvo. Para sacrificar você. Fica claro que algo aconteceu nos bastidores. Então você sai da prisão na mesma noite? Não. Eu, sobre isso, ainda não tenho veredito. Então, nesse exato momento, o juiz, o presidente, retoma a palavra. Ele diz, vamos separar.
Nós vamos separar esse julgamento em dois. Mamesh Karim e seu colega Aaron serão julgados separadamente e o restante do grupo será julgado à parte. No restante do grupo, eles pegaram colegas que tinham colocado pedaços de crack nos bolsos de um cara, outras irregularidades e assim por diante. Então, eles foram julgados separadamente e eu e meu colega Aaron fomos julgados à parte. Veredito. Veredito, eu volto para a prisão e no dia 14 de junho, não, foi no dia 18 de junho, desculpe, era para me transferirem, mas não me transferiram. Todas as acusações policiais no exercício da função de policial caem por terra, não resta mais nada. Vamos manter o fundo em escrita, então esse fundo em escrita é discutível. Sobre esse fundo em escrita, éramos três, o redator, Arão e eu. O redator nunca foi convocado, nunca foi incomodado, nunca foi citado e eu e Arão acabamos no banco dos réus. Eu peguei 8 anos em primeira instância, Arão pegou 4 anos. Então, se há desonestos em algum lugar, com certeza não sou eu. Quando saí da prisão, quando tudo se resolveu, acabei encontrando meu chefe por acaso. Precisei refazer minha carteira de motorista e parei em um comerciante próximo à delegacia para tirar fotos. Meu chefe passa por ali e quando me vê, volta, fica desconcertado e me olha. Ele está com os olhos arregalados e lacrimejando, voz trêmula, sem saber se aproxima. Então eu vou até ele. Normalmente nos cumprimentávamos com um beijo no rosto. Ele não sabe se deve apertar minha mão, se deve me dar um beijo, e mesmo assim eu dou um beijo nele, sabe, eu. Digo isso a ele, lembrando tudo que vivemos, pois éramos muito próximos. Eu o impedi de se suicidar. Eu estive em todos os eventos felizes da família dele, ele esteve presente em todos os nascimentos dos meus filhos e assim por diante. A gente era muito próximo mesmo. E aí ele desaba porque eu pergunto para ele, eu digo, como você pôde me abandonar? Sempre que a porta do tribunal abria, eu achava que você entraria e diria que trabalhamos com informantes. E aí tudo teria voltado ao normal e eu não teria ficado tanto tempo preso. Então ele diz, eu te devo explicações. Então a gente vai para os fundos da loja do comerciante, que fecha a porta, que entende que está acontecendo algo muito sério, porque a gente não está bem, nós dois não estamos bem, é uma traição profunda. E aí ele me diz, eu te devo a verdade. Nas gravações percebemos que havia muitas irregularidades cometidas pela BAC do 18º Distrito e para evitar um segundo BAC Norte. O caso da BAC Norte em Marsella? Então a gente decidiu te sacrificar, você serviu de bode expiatório. Caso contrário, todos nós teríamos caído, eu incluso. De fato, em transcrições que estão no processo, a gente ouve ele dizendo claramente, quando ele vai ao restaurante e paga, ele diz que da próxima vez que tiver um problema, esse aí que vai se ferrar. É inadmissível que a gente pague. A gente ouve ele me remunerar em horas extras quando vou fazer trabalhos na casa da amante dele. A gente ouve ele me dizer, olha, se tiver, eu tinha o código dele, com o código Geopoli dele. Era um código Geopoli na época. Eu tinha acesso a todas as contas dos colegas, eu podia colocar horas, retirar horas, coisa que eu nunca deveria ter tido. Então ele me ligava quando estava com a amante dele e me dizia, se não tiver chefia hoje, você não desconta minhas horas, mas se tiver chefia, você tira, diz que eu não estou lá. As acusações ligadas ao seu trabalho como policial são retiradas. No fim, você será condenado a 2 anos de prisão porque, ao ser preso, encontraram dinheiro em espécie com você. Então... E você, sobre isso, vai dar uma justificativa para eles. É simples. Quando me fizeram a pergunta, me acusaram de manipular dinheiro em espécie irregularmente. Durante a busca, o dinheiro em espécie que eles encontraram vinha dos cofrinhos dos meus filhos. Eu, nos meus bolsos, tinha 85 euros. Havia tão pouco dinheiro na busca que eles tiraram dos 85 euros, 50 euros que eles adicionaram ao processo para inflar um pouco, e 35 euros eu levei comigo para a prisão. E, para justificar esse dinheiro, eu disse que pegava do caixa dos comércios dos meus pais. Por isso fui condenado a 2 anos de prisão em regime fechado. Então, hoje, o que você faz? O que está fazendo? Bem, a vida voltou ao normal. Estou aproveitando a liberdade. Estou reaprendendo a viver com meus entes queridos, minha esposa, meus filhos, meus pais. E tenho muitas coisas em andamento. O futuro dirá. Bem, obrigado, Karim, por compartilhar mais sobre a sua história. Porque aqui nós só demos uma passada por cima, então ela é muito mais detalhada e ainda mais interessante quando lemos o seu livro.
Bilka, o caso da BAC 18, foi lançado pela Manufacturer de Livres. Recomendo a compra, é realmente fascinante. Obrigado, Karim, por ter vindo. Obrigado, Jerome. Obrigado por nos acompanhar. Cada vez mais pessoas estão fazendo isso, então obrigado também por se inscreverem, aliás, e se quiserem entrar em contato conosco, tem um endereço que aparece embaixo, não hesitem, obrigado.